Este é o professor Edson Botelho, pardo, de cabelos escuros, raspados, tem os olhos escuros e a barba circular. Está usando um óculos de armação preta e um microfone no ouvido direito. Está usando uma camisa social cor-de-rosa. O professor está segurando o controle que usará com a televisão interativa. Está em pé em frente a uma parede verde e ao seu lado direito a televisão interativa que fará uso. Olá, seja bem-vindo ao Pré-Veste da UEA. Eu sou o professor Edson Botelho de Redação e vamos trabalhar o conteúdo de tese. Vamos adequar as melhores teses para a construção de seu texto dissertativo. Preparados? As questões de hoje vão envolver os critérios da redação VUNESP, ou seja, o tema. Esses critérios estão presentes no edital da UEA. Então é muito fácil você acompanhar a aula e o edital. A letra A do edital fala sobre o tema, então nós vamos fazer uma adequação a essas questões em relação ao tema. Vamos à primeira questão? Sobre tese, é incorreto afirmar que letra A é o ponto de vista, o posicionamento crítico. Letra B é a parte fundamental para a existência de um texto argumentativo. Letra C, se um texto argumentativo não tiver uma tese, esse texto não terá sua função cumprida, uma vez que o autor não apresentará sua intenção, posicionamento em relação ao que foi apresentado para discussão. Letra D. A tese deve ser pensada de forma ampla e vaga, para ser discutida no desenvolvimento dos argumentos qual é a solução. E a letra E. A tese estrutura toda a argumentação que será sustentada ao longo do texto, o que a torna indispensável no formato da redação dissertativa argumentativa. E agora a resposta da questão 1. Vamos ver? Letra A. É o ponto de vista, posicionamento crítico. Tenha muito cuidado, porque muitas pessoas pensam que essa é a resposta correta. Tudo bem, eu sei que tese é um ponto de vista, é mesmo, a opinião que você está defendendo. Mas o erro dessa questão é o posicionamento crítico. Cuidado! Tese, ela pode ser crítica, ela pode ser em forma de síntese, ela pode ser de forma de causa-consequência. A tese é a necessidade que você tem de abordar o tema. Então, a incorreta é a letra A. Vamos ver a letra B. É a parte fundamental para a existência de um texto argumentativo. Olha, um texto argumentativo sem tese, é lógico, ele não é um texto argumentativo. Ele será um texto informativo, pois é a tese que define o que é uma dissertação. Letra C. É um texto argumentativo. Se um texto argumentativo não tiver uma tese, esse texto não terá sua função cumprida. Você não pode esquecer que a tipologia textual é classificada por 2 pontos importantes: objetivo e estrutura. Na escola, todos aprendemos que texto tem começo, meio e fim. Ou seja, quando o professor quer ser intelectual, ele fala introdução, desenvolvimento e conclusão. Não é assim. Cada texto tem sua estrutura física fixa. Se o oposto não fosse verdade, nós não teríamos tipologia textual, certo? Então, a tipologia é caracterizada pelo objetivo e pela estrutura do texto. No texto dissertativo, qual o meu objetivo? A ideia, a tese que eu vou sustentar, o ponto de vista que eu vou sustentar. E eu continuo, né? Uma vez que o autor não apresentará sua intenção, ou seja, seu objetivo, posicionamento em relação ao que foi apresentado para a discussão. Mais uma vez, tornando-se um texto informativo. Vamos à letra D. Na letra D, nós temos: a tese deve ser pensada de forma ampla e vaga para ser discutida no desenvolvimento dos argumentos qual é a solução. Também, muitas pessoas podem errar pela palavra vaga. A tese deve ser pensada de forma ampla e vaga. Por quê? Porque depois ela será explicada, então vocês vão fechar. Olha aí, ampla, porque você vai abordar vários pontos, várias ideias em relação a isso. Exemplo, você tem racismo, um tema, então você tem uma opinião sobre isso. Essa opinião pode ser embasada em causa-consequência, alusão histórica, argumento por autoridade, citações. Hoje está na moda a citação, né? Mas vamos ver o aluno Pré-Veste, o EA, que é um aluno criativo, né? Nós não vamos ficar naquela mesmice, então vamos ter sempre outras ideias. Nas próximas aulas eu vou mostrar diferentes ideias para você abordar a sua tese. E na letra E,
a tese estrutura toda a argumentação. Mais uma vez, um texto dissertativo sem uma tese não é um texto dissertativo, que será sustentado ao longo do texto através de argumentos, o que torna indispensável no formato da redação dissertativa argumentativa. Pronto, essa, né? Então vamos marcar letra A. Aí está a letra A para vocês. Olha, a tese deve ser pensada de forma completa, ou seja, a ideia deve estar toda estruturada em argumentos que suportem, que sustentem sua tese. Quais são os argumentos e, principalmente, qual será a solução que será dada na conclusão do seu texto. Na questão 2, eu trago para vocês a introdução de uma dissertação. E a questão 2 pergunta: qual a tese da introdução abaixo? A sociedade contemporânea supervaloriza não apenas o consumo de bebidas alcoólicas, mas também o status que o ato de beber traz. A relação travada entre diversão e álcool dificulta a instalação de uma ordem social e prejudica os não participantes desse ciclo. Entra em cena o Estado e seu intrínseco poder observado na forma da lei seca. A obediência da maioria é justificada pelo temor à pena ou pelo aumento da consciência social? O efeito foi passageiro ou duradouro? Vamos às questões. Letra A. Qual a tese? A sociedade contemporânea supervaloriza não apenas o consumo de bebidas alcoólicas. Letra B. Lei seca. Letra C. A obediência da maioria é justificada pelo temor à pena ou pelo aumento da consciência social. O efeito foi passageiro ou duradouro? A diversão e álcool e bebida e direção não combinam. Vamos à solução. Antes de dar o gabarito da questão, eu quero analisar com vocês essa introdução. Para muitos ela está longa, mas não esqueça, aqui nós temos um recurso, tá? Que é um recurso de fonte 32. Se você colocar em um papel, você vai verificar que essa redação ficará, dependendo da sua letra, de 6 a 7 linhas no máximo. Mas eu quero chamar a atenção para palavras-chave, como a sociedade contemporânea. Observe, senhores, muitos alunos colocam a sociedade moderna. Cuidado, a sociedade moderna já passou, tá? Nós vivemos na era contemporânea. Então é indispensável você colocar o homem contemporâneo, a sociedade contemporânea, a era contemporânea supervaloriza não apenas o consumo de bebidas alcoólicas, mas também o status. Aqui foi colocado em itálico, visto que estamos trabalhando com digitação. Mas não esqueça, toda palavra de origem estrangeira que você colocar na sua redação deve estar entre aspas. E aspas não são pinces para vocês colocarem em qualquer parte do corpo, né, ou qualquer parte do texto. Tem alunos que colocam aspas, aí eu pergunto, rapaz, por que você colocou essas aspas aqui? Para realçar a palavra. O que realça a palavra não é as aspas, é o texto, tá bom? Então, toda palavra de origem estrangeira, aspas nela. Só não me confunda estrangeirismo com barbarismo. Porque muitas pessoas colocam palavras de origem estrangeira havendo uma em seu idioma. Isso é barbarismo, é feio. Hoje ninguém faz mais entrega, é só delivery, né? Que isso? Por favor, vamos valorizar a língua portuguesa. Mas status precisa estar entre aspas quando você for escrever a sua dissertação. O status que traz o ato de beber traz. A relação travada entre diversão e álcool dificulta a instalação de uma ordem social e prejudica os não participantes desse ciclo. Olha que maravilha aqui. Esse está retomando o problema. Tá? Então não esqueça, algo que você vai dizer, algo que você já disse. Então esse ciclo, o ciclo que nós falamos aqui, tá? Do consumo de bebida alcoólica. Entra em cena o Estado e seu intrínseco poder observado em forma da lei. A obediência da maioria é justificada pelo temor à pena ou pelo aumento da consciência social. Outros alunos perguntam, Edson, eu posso fazer perguntas na redação? Sim. Por que não? Agora, há um detalhe. Perguntou, respondeu. Se você perguntar na introdução, responda no desenvolvimento. Se você fizer uma pergunta no desenvolvimento, responda na conclusão. Se você quiser questionar a conclusão, tome cuidado, porque a conclusão foi feita para a solução, mas você pode questioná-la. Agora, quando você fizer uma pergunta, faça uma pergunta retórica, uma pergunta reflexiva. O Brasil é um país violento? Isso não vale, né, senhores? Resposta sim ou não. Não faça isso. Faça algo mais reflexivo.
Por que o Brasil se tornou uma nação tão violenta? Aí tudo bem. Aí continua, né? O efeito foi passageiro ou duradouro? Vamos ver a resposta? Olha aí. A resposta só pode ser, a letra C. A obediência da maioria é justificada pelo temor à pena ou pelo aumento da consciência social? O efeito foi passageiro ou duradouro? Aqui na letra B eu tenho o tema, né? E na letra A, a sociedade contemporânea supervaloriza não apenas o consumo de bebidas alcoólicas. O que é isso, senhores? Isso é a contextualização. Todo tema tem que ser contextualizado, porque a pessoa que bebia na década de 70 bebia por um motivo. A de 2024 bebe por outro, tá bom? Vamos agora para a próxima questão. Questão 3. Acham que não pode haver discriminação racial e religiosa de espécie alguma. O direito de um termina quando começa o do outro. Em todas as raças, todas as categorias, existe sempre gente boa e gente má. No caso particular dessa música, não posso julgar porque nem conheço o Tiririca. Como posso saber se o que passou na cabeça dele era mesmo ofender os negros? Eu, Carmen Marique Veiga, não tenho ideia. Mas o que posso dizer é que se os negros acharam que a música é uma ofensa, eles devem estar com toda a razão. Assinale a alternativa correta. Letra A. A argumentação desenvolvida por meio de clichês subtende um distanciamento entre eu, enunciador, e o ele, negros. Letra B. A argumentação revela um senso crítico e reflexivo, uma mente que sofre com os preconceitos e principalmente com a própria impotência diante deles. Letra C. A argumentação, partindo de visões inusitadas, mas abalizadas na realidade cotidiana, aponta para a total solidariedade com os negros e oprimidos. Letra D. O discurso altamente assumido pelo enunciador ataca rebeldemente a hipocrisia social que mascara os preconceitos. E letra E. Impossível conceber como desse mesmo enunciador, essa frase "sempre trabalhei com uma negra", publicada semana antes na mesma revista. Bem, na questão 3 temos um texto em forma de editorial. O que é um editorial? Um texto assinado pela empresa. Diferente da reportagem da notícia, que são assinadas pelo repórter, o editorial é assinado pela empresa. Nós temos aqui a fala de uma socialite, né, Carmen Marique Veiga, sobre uma música. Olha aí, ela está dando uma opinião sobre uma música do Tiririca. Então, a pergunta era: assinale a alternativa correta. Letra A. A argumentação desenvolvida por meio de clichês subtende-se um distanciamento entre eu e o enunciador, ele e negros. Então, olha aí, a argumentação que ela desenvolveu por meio de clichê. O que é um clichê, senhores? Clichê é uma frase feita, né? Então, vamos colocar a resposta. Olha aí, uma frase feita, que, por sinal, eu não quero encontrar clichês nas redações de vocês. Tipos de clichê: atualmente, nos dias de hoje em dia, no mundo em que vivemos. Vamos tirar isso daí, tá? Subtende-se um distanciamento entre ela e o Tiririca, vamos dizer assim. Ela disse: eu não tenho nada a ver, eu não sei, não escutei. Então, esse distanciamento houve, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e vimos isso, né? Ou seja, temos a questão da tese dentro do texto, muito importante para o vestibular da UEA, porque sem tese não há texto argumentativo. Quer mais? Siga o Preveste, senhores, em todas as nossas redes sociais. Quer sucesso? Sucesso é aqui, no Preveste UEA.